Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 14ª rodada da Série A. E em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, o Machão da Gama numa situação complicada, mas tem gente pior, né? Tipo Fluminense, Corinthians, Grêmio. Tem gente na situação pior do que a do Vasco. Enfrentou o Fortaleza com objetivos completamente diferentes. O Fortaleza querendo chegar no G6 para pré-Libertadores ou Libertadores. E o Vasco querendo se distanciar da zona de rebaixamento. Se enfrentaram e o Machão da Gama venceu. Vasco da Gama 2, Leão do Pici 0. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse jogo, sobre a classificação, se foi justo ou não foi justo, quem jogou melhor, que a gente vai comentar neste momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Machão da Gama, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui logo de cara para a classificação. Bom, pegar aqui, botar o óculos para poder enxergar. O Vasco, com estes 3 pontos, com esta vitória, o Vasco está na 14ª colocação. Ultrapassou o Cuiabá, que jogou contra o Botafogo e perdeu em casa para o Botafogo. Então, os clubes cariocas se ajudando. O Botafogo vence o Cuiabá e ajuda o Vasco, que ultrapassa o Cuiabá. O Vasco da Gama pode ser ultrapassado pelo Vitória, que joga contra o Corinthians. Se o Vitória ganhar, o Vitória vai a 15 pontos e passa o Vasco. E só. Então, o Vasco pode terminar a rodada na 15ª colocação. Porém, nesse momento, ele está a 3 pontos do Atlético Goianiense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, no ruim, vai continuar esses 3 pontos de distância, né? É isso? Não. Se o Grêmio vencer, o Grêmio vai a 13. E aí empurra o Vitória. Vamos lá. Vitória ganha. Passa, vai a 15. Passa o Vasco cai para a 15ª colocação. O Grêmio, se ganhar, vai a 13. Fica ali junto com o Cuiabá. Só que aí o time que vai ficar na zona de rebaixamento vai ser o Grêmio com 13 pontos. E aí o Vasco vai ficar apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, o que o Vasco tem que fazer? Tem que torcer para o Vitória perder e para o Grêmio também perder. Então, para o Vasco, derrota do Vitória e derrota do Grêmio é o cenário perfeito, que ele termina na 14ª colocação. Já o Fortaleza, que estava ali na 7ª colocação, poderia entrar no G6, nesse momento é o 9º colocado com 20 pontos. Na quinta-feira teremos 4 jogos. E o Internacional vai jogar, tem 18. O Internacional joga contra o Fluminense, aqui no Rio. Bom, a probabilidade do Internacional ganhar é grande. Tá? Então, o Fortaleza pode perder a posição para o Internacional, que tem 18 pontos. Nesse momento, está jogando Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro está continuando com 18 pontos, que nesse momento o Atlético Mineiro está perdendo em casa para o Flamengo. Agora vamos lá. Se o Atlético Mineiro empatar o jogo contra o Flamengo
fica com 19, não passa o Fortaleza. Agora, se o Atlético Mineiro virar o jogo em cima do Flamengo, fizer 3-2, que está 2-0 o Flamengo, se fizer 3-2, o Atlético Mineiro vai para 21 e passa o Fortaleza. Aí o Fortaleza já cai para a 11ª colocação. Então, o Fortaleza é o 9º. Se acontecer um desastre, der tudo errado, o Fortaleza vai para a 2ª página da tabela e termina na 11ª colocação. Agora vamos aqui para o jogo. Antes de falar do jogo, vamos aqui logo falar da expulsão do Hércules. Eu vi um narrador falando que o Hércules deu uma entrada criminosa. Vai a merda. Vai a merda. Puxar saquismo, não. Eu não sei nem quem foi. De repente era até uma emissora do Vasco, alguma coisa assim. Bom, a entrada do Hércules não foi nada criminosa. Primeiro que o que bate no jogador do Vasco é o rosto dele. Eu já vi lances exatamente iguais acontecer, o jogador ter apagado, irmão, ter desmaiado, porque bate o rosto dele no joelho, na canela do jogador do Vasco. O jogador do Vasco pula, ele dá um carrinho por baixo, o jogador pula, e o rosto dele, eu acho até que ele escorregou um pouco, toca no jogador do Vasco. Foi expulsão? Sim. Sim. Agora, longe de ter sido uma entrada criminosa, né? Porra, pelo amor de Deus. Não foi criminosa. Ele foi imprudente. Foi imprudente. Será que dava para ele fazer outra coisa? Ele estava muito atrás. Ele ia chegar atrasado de qualquer maneira. Talvez, se ele, em vez de correr em direção ao Adson, corresse para dentro do seu campo, talvez pudesse selecionar. Mas aí, cara, é muito fácil para mim que tá vendo pela TV. O cara lá, ele falou, eu vou tentar dar sorte e pegar na bola. Não deu, o tempo de bola não foi ideal e acabou sendo expulso. E aí, na minha opinião, a expulsão não foi injusta. O gol do Vasco da Gama, onde o Fortaleza reclama de uma falta no início da jogada. Na minha opinião, não foi nada. O jogador do Fortaleza toca a bola e vai de encontro ao zagueiro. Eu já vi, sim, árbitros marcar falta. Concordo se tiver alguém do Fortaleza reclamando sobre isso. Eu já vi árbitros, sim, marcando falta. Igualzinho. Na qual eu discordo. Porque ali não tem o que o zagueiro fazer. O cara toca a bola e vai em frente para ele. Porra, bate nele. Ele tá ali. Ele não fez falta. Então, na minha opinião, o jogador do Vasco não faz nada. Não foi nada. E o juiz não marcou, deu sequência no lance. E aí tem um outro detalhe. A bola vai para o lado direito, a bola vai para o lado esquerdo, tem uns 6, 7 toques na bola para depois sair o gol. Cara, eu acho que esse negócio de início de jogada tem que ser melhor explicado. Porque já teve um gol anulado. Porra, irmão, que a bola foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro, depois saiu o gol. E o cara anulou o gol por causa de uma falta, porra, que tinha acontecido há 40, 50 segundos atrás. Então é complicado. Nesse caso específico, não demorou muito. Mas, como eu disse, não achei que foi falta no lance. Achei que foi normal a jogada, não foi falta. Bom, continuando aqui. Vamos lá. Estatísticas. Vasco deu 7 chutes. O Fortaleza, 3. Em direção ao gol. Ao total, deu 19 o Vasco da Gama, 9 o Fortaleza. E aí, tem influência a expulsão. Posse de bola, 62% do Vasco. Faltas, o Vasco fez muita falta, 17 faltas contra 13. Cartões amarelos, um jogo muito faltoso, 4 para um lado e 3 para o outro, sendo que o Fortaleza teve um expulso. Impedimentos, 1 para um lado, 1 para o outro, escanteios, 7 para o Vasco, 3 para o Fortaleza, e defesas, 3 do goleiro do Vasco e 5 do Fortaleza. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos jogo até a expulsão, tá? O Vasco começou melhor do que o Fortaleza.
O Fortaleza parece que estava num ritmo menos acelerado. O Vasco começou se mexendo muito, correndo bastante. O David, que não é nenhum cracato, a galera do Fortaleza conhece, nenhum cracato, se mexendo muito, fazendo ali um ponta-meia, juntando com o Adson ali. O Vasco fazendo um jogo interessante, nada espetacular, até porque não tem qualidade técnica para isso, mas fazendo um jogo dinâmico, um jogo acelerado. E o Fortaleza parece que vamos falar aqui, lembra dos carros a álcool quando apareceram aqui no Brasil? Eu tive uma Fiat 147. Lembra da Fiat 147? Fiat 147, carro a álcool, no frio, irmão. A bateria arriava, tu botava outra, não ia pegar. O que tu tinha que fazer? Vinha com aquela garrafinha com gasolina, tirar a tampa ali de cima do carburador, jogar na gasolina, para ir tentando para ele pegar. Porque estava frio. Foi mais ou menos o Fortaleza. Estava nesse ritmo frio. E o Vasco melhor. O Vasco criando situações, dificultando o Fortaleza. E o Fortaleza errando muito passe, não conseguindo atacar, trazendo o Vasco para cima. Mas aí o Fortaleza criou uma situação, criou uma outra situação e o Fortaleza começou a melhorar. Quando o Fortaleza, na minha opinião, igualou o jogo, que começou a entender que tinha espaço, era só acertar o espaço, que o Fortaleza ia encontrar espaço, tem a expulsão. E a expulsão acontece justamente por causa disso, porque o Fortaleza começou a gostar do jogo e começou a entrar dentro do campo. Porque até aquele momento o Fortaleza não tinha entrado dentro do campo do Vasco. Estava errando muito passe. Quando o Fortaleza fez uma jogada, duas, na terceira, na quarta, pum, dá pra gente ir, e avançou, teve o lance da expulsão. E aí muda tudo. Aí muda toda a dinâmica do jogo. E nos acréscimos, né, do primeiro tempo, sai o gol, que eu já falei aqui, que na minha opinião não foi falta. Saiu o gol do garoto lá, chamado, que até o narrador falou, ele Cocão, né? Aí ele botou a bola debaixo da camisa, pá, coisa e tal. Fazendo 1-0. Aí vai pro segundo tempo, o Fortaleza tenta alguma coisa, né? Vamos adiantar, vamos fazer para tentar alguma coisa, mas aí já tem um jogador a menos. O Vasco correndo, bem organizado. O Fortaleza criou uma ou outra situação ali, né? Mas eu não vi no segundo tempo o Fortaleza conseguir ter aquele momento de o Fortaleza pode empatar. E aí o que acontece? Na metade do segundo tempo, o Vasco faz mais um gol, faz o segundo gol com o Verratti, né? Que o G ali fala R. O Verratti, que já tinha perdido alguns gols, já tinha dado umas 4 ou 5 cabeçadas para fora, faz o segundo gol e aí controla o jogo e leva para o final. Então, cara, até a expulsão, eu achei o Vasco melhor, e quando o Fortaleza estava começando a equilibrar o jogo, foi expulso. E aí, com 1 a menos, o Fortaleza tenta jogar, mas o Vasco continua equilibrado, não quis dar sopa pro azar, continuou girando a bola, continuou atacando, tentando cansar o Fortaleza, tentando explorar os espaços que o Fortaleza ia deixar porque estava perdendo e conseguiu o segundo gol. Então, realmente, o Fortaleza não fez das suas melhores partidas e não estava fazendo no primeiro tempo. E o Vasco, na minha opinião, melhorou muito. O Vasco melhorou muito. Sendo bem sincero e não diminuindo o Vasco. O Fortaleza não fez uma grande partida, enquanto estava 11-11. Não estava fazendo uma grande partida. Mas, de repente, no segundo tempo, poderia mudar se não tivesse jogador expulso. Mas aí o Si não entra. Porém, o Vasco está demonstrando uma organização que não estava. O Vasco não tinha nada. O Vasco não tinha nada. O Vasco agora é um time organizado. Continuo falando. Time tecnicamente limitado. Ainda teve o Payet, que começou jogando, né? E acabou se contundindo com 20 minutos, se eu não estiver enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui.
Acho que foi, ele saiu, acho que com 20 minutos, botou lá um gelinho na coxa. Também o Payet também não consegue jogar, né, cara? Quando bota ele no campo, o nego tira ele. Aí, eu tenho que falar isso para terminar. No outro jogo, o garoto, o Estrela, se machucou no início do jogo. O Payet entrou. E no segundo tempo, o treinador tirou o Payet. O Payet saiu puto. Saiu puto. Porra, mas o Payet tava jogando bem. O treinador falou, cara, a gente tinha um cronograma dele jogar tantos minutos. Ele jogou esses tantos minutos, eu tirei ele para não forçar. E aí, ele entra no início do jogo e se machuca. Então, o que o treinador fez no jogo passado não foi de maldade, era justamente para ele não se contundir. E acabou que hoje ele iniciou o jogo e se machucou. As coisas se explicam por si só. O tempo é o senhor da razão. E nesse caso, demonstrou que o Payet ficou puto sem razão. Então tá aí a minha análise, grande vitória do Machão da Gama perante o Fortaleza. Esse é o Brasileirão. Quem está embaixo vence o que está em cima, nem sempre o que está em cima vence o que está embaixo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!